Olá, pessoal. Eu já disse isso nas minhas transmissões ao vivo, durante os 30 dias de guerra e oração pela transferência de riqueza das criptomoedas. Mas o Espírito Santo me lembrou e me impulsionou a gravar um vídeo separado para avisar a todos vocês que em breve devem esperar que a Kishu ultrapasse $1. Eu já havia revelado um sonho que tive há alguns meses, no qual recebi uma contagem regressiva de 59 dias e pensei que estivesse relacionada possivelmente à Luna Classic ou aquele período. Incluí no final deste vídeo aquele trecho da transmissão ao vivo em que compartilhei essa mensagem, mas, desde que recebi a confirmação de que isso se refere a Kishu Inu, minha ou amiga, a profetisa Ai, depois de ouvir minha interpretação, recebeu um sonho naquela mesma noite, e foi isto que o Senhor mostrou a ela em sonho. No sonho, estávamos sentados ao redor de uma mesa. Eu, a profetisa Ai e algumas outras pessoas. Estávamos discutindo que a Kishu Inu é uma moeda esquecida, com a qual ninguém se importa. Então, de repente, enquanto conversávamos, ela foi para $1,80. Ela acordou do sonho a 1h30 da manhã e voltou a dormir. Quando voltou a dormir, aquilo que eu estava falando era uma continuação. E eu falava com todos sobre a colheita de mel. Ela acordou, voltou a dormir novamente e teve um terceiro sonho. E, nesse terceiro sonho, explicava que ela havia atingido $1 e que isso era significativo. Eu disse, isto é significativo, ela atingiu $1. E eu estava me referindo novamente a Kishu Inu. Portanto, por favor, assistam ao trecho da transmissão ao vivo em que falo sobre o sonho que Deus me deu, a contagem regressiva, como ela se relaciona com a colheita de mel, e levem isso de volta ao Senhor. Eu posso estar errado, eu posso ter ouvido a mensagem errada do Senhor. Levem isso de volta ao Senhor. Digam-me o que vocês pensam nos comentários. Mas entendam isto, Deus está falando. E agora estamos na temporada da colheita de mel. Então, se vocês se lembrarem, eu disse que tive um sonho no qual me foi dito que, após 59 dias, eu receberia algum dinheiro. Eu não entrei em muitos detalhes sobre esse sonho, porque não tinha certeza se era um sonho pessoal para mim. Falei sobre isso 2 vezes neste canal. Uma vez durante uma transmissão ao vivo e outra recentemente, porque eu estava compartilhando que os 59 dias eram semelhantes aos 60 dias de Miracles in the Mud. E quando recebi o sonho sobre os 59 dias, foi poucos dias depois de Miracles in the Mud lançar um vídeo, e achei aquilo meio estranho, porque nos colocaria em um período semelhante. Mas ontem o Senhor começou a falar comigo um pouco mais, e me deu algumas revelações adicionais. Eu quero compartilhar isso com todos vocês. O Senhor me deu permissão para compartilhar com todos vocês. Na verdade, a primeira vez que compartilhei parte deste sonho foi há cerca de 6 semanas, em uma transmissão ao vivo. A profetisa, Ai e eu estávamos orando para saber se era um sonho pessoal para mim, ou se eu poderia compartilhá-lo com todos os outros. E o Senhor mostrou a ela uma visão de mim empurrando um carrinho de mão cheio de ouro. Era tão pesado que eu não conseguia empurrá-lo sozinho. Eu precisava que outras pessoas viessem me ajudar a empurrá-lo. Então, vou contar o sonho completo e vou contar a vocês quais outras informações o Senhor me revelou desde então. E isso está ligado a Kishu Inu. Então, no dia 8 de maio, tive um sonho. Desculpem, foi um erro. No dia 12 de abril, tive o sonho. No dia 12 de abril, tive esse sonho. No meu sonho, havia um culto acontecendo. E nós estávamos adorando, estávamos louvando. Eu estava sentado, todos os outros estavam adorando, eu estava sentado e minha esposa também estava sentada. E então, um homem que conheço na vida real, um senhor mais velho que chamamos de Tatai, Ben. Tatai, em Tagalog, a língua local, significa pai. E eu normalmente chamaria esse homem apenas de Tatai. Ele começou a profetizar no meio do culto e eu não sabia o que ele estava dizendo. Então a música parou e todos começaram a prestar atenção ao que ele dizia. Eu continuava olhando para minha esposa, pedindo que ela interpretasse, mas ela não disse nada e eu estava ficando irritado. Eu pensava, o que está dizendo? O que está dizendo? E ela simplesmente ficou sentada ali e não interpretou. E então eu estava ficando realmente frustrado, porque todos estavam ouvindo a profecia dele. Então uma senhora que estava em pé
ao lado de Tatai, Ben veio até mim assim que a profecia terminou. Ela veio até mim e disse: depois de 59 dias a partir do filme, você vai receber $50.000. E eu fiquei, tipo, hein? Ela veio até mim e disse: depois de 59 dias a partir daquele filme, você vai receber $50.000. Eu espero receber muito mais do que isso na transferência de riqueza. Eu pensei, isto é um sonho pessoal para mim, porque $50.000, se eu recebesse $50.000 agora, beneficiaria muito o meu ministério e a minha vida. Eu não tenho nem perto disso. Mas, em termos de transferência de riqueza, isso não é nada. Sabe, eu espero receber mais de 1000 vezes esse valor por causa de todas as coisas que o Senhor me chamou para fazer. Agora, no sonho, eu então quis saber do que se tratava o filme, porque ela disse 59 dias depois daquele filme. Então eu me levantei e a cena mudou. Estou do lado de fora desta igreja e converso com 2 rapazes. E eles me perguntaram: vocês sabem onde os corpos estavam escondidos? E eu respondi: não. Então perguntei: eles estavam escondidos no chão? E eles disseram: não. Eles estavam em um carro? E eles disseram: não. E eu continuei tentando adivinhar onde os corpos estavam escondidos. E eles apenas continuavam me dizendo que não. Então, quando acordo, sei que existe algum filme que deve ser lançado e que há corpos escondidos em algum lugar. E eu fico esperando para ver se algum filme sobre corpos ou algo assim será lançado. Achei que talvez fosse sobre o filme Disclosure, mas também não era sobre isso. Então, ontem, enquanto eu estava viajando, entrei na internet e um irmão havia deixado um comentário no meu canal. Era sobre a colheita que começou em 8 de junho e termina em 7 de julho. Esse é um festival de 30 dias, sobre o qual recebemos a revelação neste canal no domingo. Ele começou a digitar mais informações. O texto começava dizendo que este festival se abre com martírio, consagração e corpos escondidos sendo revelados. Quando vi aquelas palavras, corpos escondidos, o Espírito Santo imediatamente me levou de volta ao sonho. Corpos escondidos. Então comecei a pesquisar se havia corpos escondidos encontrados nesse festival do mel, esse ouro líquido. E a maioria dos pesquisadores dizia: não há nada sobre corpos escondidos. E então talvez uma ou duas postagens mencionassem corpos escondidos. Elas mencionavam que o mel era usado para preservar corpos. Eu pensei, certo. Então encontrei um site que dizia que a conexão entre os corpos escondidos, este festival da colheita, era que os corpos escondidos simbolizavam os favos de mel. Mel escondido nos favos. O mel que está escondido nos favos, porque o mel, esse ouro líquido, como sabemos, para nós é uma metáfora de bênçãos. E os corpos escondidos eram os favos escondidos, onde o mel estava armazenado. Então comecei a pensar, comecei a pedir à profetisa que orasse sobre isso comigo. E ela teve uma visão de alguém cortando meu cabelo. E então ela viu um cachorro branco. Então enviei a ela uma foto de um Kishu Inu. E ela me disse, é aquele cachorro ali. Enviei algumas fotos e era um cachorro da raça Kishu Inu. Então ela viu um cachorro Kishu Inu e viu que minha cabeça havia sido cortada. Então esta manhã, acordei e estava orando ao Senhor sobre toda essa informação. Eu estava dizendo, Senhor, qual é a conexão? Os corpos escondidos, mel escondido. Que mel escondido foi revelado. Porque no sonho eram 59 dias. 59 dias a partir daquele filme. Que eu assisti que tinha um corpo escondido, que tinha mel escondido, que tinha um tesouro escondido. Então, me lembrei do meu sonho sobre a Kishu Inu. Se vocês ouviram meu sonho sobre a Kishu Inu,
Eu não queria, eu disse no meu vídeo que nem sequer a considerava uma moeda profética. Eu nem sequer a considerava uma moeda profética. E naquela noite, 8 de maio, esta data é significativa. Em 8 de maio, sonhei que estava em um leilão de escravos. E a Kishu Inu, uma Kishu Inu em tamanho real, estava diante de mim, junto com um tigre, e havia 2 criptomoedas. E eu não tinha interesse em nenhuma das duas, nem no sonho, nem na vida real. Para mim, elas não eram para mim. Então agora, quando estou prestes a me afastar, o leiloeiro agarra a mão da Kishu Inu e nos une. E eu disse, no sonho, que acreditava. Desculpem, eu disse no vídeo que acreditava que nós nos casamos. Ele nos uniu e no sono era como se tivéssemos nos casado. Fomos unidos em aliança. Agora, quando a profetisa Ai estava orando ontem, em relação ao meu sonho, ela viu que alguém raspou a minha cabeça. Um dos motivos pelos quais as pessoas raspam o cabelo no hebraico ou no judaísmo está relacionado a um voto. Elas raspam o cabelo. Nem sempre, mas um dos motivos pelos quais sua cabeça será raspada, pelo qual o cabelo será raspado da sua cabeça, é quando você faz um voto. Se você se casa, faz um voto, faz um compromisso de aliança. Eu me casei com a Kishu Inu e na visão dela, ela viu um cachorro branco aparecer e era um Kishu Inu. Então, enquanto oro, o Senhor me leva a contar 59 dias a partir daquele sonho, porque você assiste ao seu sonho, certo? É como se estivesse assistindo ao próprio sonho. É como um filme. Eu conto 59 dias a partir de 8 de maio e você chega ao último dia do Festival da Colheita de Mel, 7 de julho. Você chega ao último dia. A quantia que recebi no sonho foi 50 mil. 50 é o número de libertação, liberdade e cancelamento de dívida. Agora, será que o festival vai de 8 de junho a 7 de julho? O Festival da Colheita vai de 8 de junho a 7 de julho. Recebemos uma confirmação profética por meio da nossa irmã Miracles, em Namad e de outros canais sobre o dia 8 de junho. O Senhor me diz, 59 dias a partir do meu filme, daquele filme sobre corpos escondidos simbolizando o mel no favo que está oculto. A Kishu Inu era uma joia escondida para mim, que o Senhor precisava revelar. Essa joia escondida da Kishu Inu foi revelada a mim em 8 de maio, né? Contem 59 dias a partir de assistir aquele filme. Aquele sonho leva vocês ao fim da festa, à libertação, ao cancelamento de dívidas. Será que o Senhor está dizendo que de junho a 7 de julho é a conclusão da primeira onda, ou que receberemos libertação e cancelamento de dívidas? Tudo isso aconteceu esta manhã, enquanto eu estava orando. Toda essa revelação adicional veio a mim enquanto eu orava esta manhã em línguas sobre tudo isso. O que vocês acham?